Quimera Audiolivros apresenta Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, 1858, primeiro ano, abril, terceira parte. Evocação dos Espíritos na Abissínia. James Bruce, em sua Voyage aos Sources do Nil, em 1768, narra o que se segue a respeito de Gingiro, pequeno reino situado na parte meridional da Abissínia, a leste do reino de Adel. Trata-se de dois embaixadores que Socinius, rei da Abissínia, enviou ao Papa, por volta de 1625, e que tiveram que atravessar o Gingiro. Então, disse Bruce, foi necessário advertir o rei de Gingiro da chegada da caravana, e pedir-lhe audiência, mas, naquele momento, achava-se ele ocupado com uma importante operação de magia, sem a qual esse soberano jamais ousaria empreender qualquer coisa. O reino de Gingiro pode ser considerado como o primeiro desse lado da África, em que se estabeleceu a estranha prática de predizer o futuro pela evocação dos espíritos, e por uma comunicação direta com o diabo. O rei de Gingiro achou que devia deixar passar 8 dias antes de receber, em audiência, o embaixador e seu companheiro, o jesuíta Fernandes. Em consequência, no 9º dia eles obtiveram a permissão de se dirigirem à corte, onde chegaram na mesma tarde. Nada se faz no país de Gingiro sem o concurso da magia. Por aí se vê o quanto a razão humana se acha degradada, a algumas léguas de distância. Que não nos venham mais dizer que essa fraqueza deva ser atribuída à ignorância, ou ao calor ali reinantes. Porque um clima quente induziria os homens a se tornarem feiticeiros, de preferência a um clima frio. Porque a ignorância estende o poder do homem, a ponto de fazê-lo transpor os limites da inteligência comum e dar-lhe a faculdade de corresponder-se com uma nova ordem de seres habitantes de um outro mundo. Os etíopes, que cercam quase toda a Abissínia, são mais negros que os gingirianos. Seu país é mais quente, e, como estes, são indígenas nos lugares que habitam, desde o princípio dos séculos. Entretanto, não adoram o diabo, nem com ele pretendem estabelecer qualquer comunicação, não sacrificam homens em seus altares. Finalmente, entre eles não se encontra traço algum dessa revoltante atrocidade. Nas regiões da África, que se comunicam diretamente com o mar, o comércio de escravos é uma prática que ocorre desde os séculos mais recuados, mas o rei de Gingiro, cujos domínios se acham encerrados quase no centro do continente, sacrifica ao diabo os escravos que não pode vender ao homem. É ali que começa esse horrível costume de derramar o sangue humano em todas as solenidades. Ignoro, diz o Sr. Bruce, até onde ele se estende ao sul da África, mas considero Gingiro como limite geográfico do reino do diabo, do lado setentrional da península. Tivesse visto o Sr. Bruce, o que hoje testemunhamos, e nada acharia de assombroso na prática das evocações usadas em Gingiro. Nelas vê apenas uma crença supersticiosa, enquanto nós encontramos sua causa nos fatos de manifestações falsamente interpretadas que lá, como alhures, se produziram. O papel que a credulidade faz o diabo representar nada tem de surpreendente. Primeiro há de notar-se que todos os povos bárbaros atribuem a um poder maléfico o que não podem explicar. Em segundo lugar, um povo bastante atrasado, para sacrificar seres humanos, não pode atrair ao seu meio espíritos superiores. A natureza dos que o visitam não pode, pois, senão confirmá-lo em sua crença. Além disso, é preciso considerar que os povos dessa parte da África hão conservado um grande número de tradições judaicas, mescladas mais tarde a algumas ideias rudimentares do cristianismo, fonte na qual, em consequência de sua ignorância, sorveram a doutrina do diabo e dos demônios. Conversas familiares de além-túmulo. Bernard de Palissy, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter. Nota: sabíamos, por evocações anteriores, que Bernard de Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam, por todos os pontos, o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos e através de diferentes médiuns.
Pensamos que serão lidas com interesse, a título de complemento do quadro que traçamos em nosso último número. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. 1. Onde te encontraste ao deixares a terra? Resposta: nela ainda me demorei. 2. Em que condições estavas aqui? Resposta: sob os traços de uma mulher amorosa e devotada, era apenas uma missão. 3. Essa missão durou muito? Resposta: 30 anos. 4. Lembra-te do nome dessa mulher? Resposta: é obscuro. 5. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? E isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Resposta: que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. 6. Com que objetivo traçaste, pelas mãos do Senhor Victorien Sardou, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Resposta: com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. 7. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareça sobre diversos pontos. Resposta: ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Estado físico do globo. 8. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter a de uma de nossas latitudes? Resposta: não, ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. 9. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo. Resposta: do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. 10. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra. Resposta: não. 11. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra, ou se é menos forte? Resposta: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual, que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. 12. Há uma atmosfera? Resposta: sim. 13. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Resposta: não, os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. 14. Existem água e mares? Resposta: sim. 15. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Resposta: mais etérea. 16. Há vulcões? Resposta: não, nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises, é a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. 17. As plantas têm analogia com as nossas? Resposta: sim, mas são mais belas. Estado físico dos habitantes. 18. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Resposta: sim, é a mesma. 19. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada dos habitantes da Terra? Resposta: grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito. Belo, onde ele é bom, o envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. 20. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos. Resposta: há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. 21. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. Resposta: o corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes, mas os bons nada têm a esconder.
podem ler no coração uns dos outros. Que aconteceria se assim fosse na Terra? 22. Há sexos diferentes? Resposta: sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria, é uma lei da matéria. 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Resposta: puramente vegetal, o homem é o protetor dos animais. 24. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Resposta: sim. 25. Comparada nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Resposta: mais longa. 26. Qual é a duração média da vida? Resposta: como medir o tempo? 27. Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Resposta: creio que mais ou menos 5 séculos. 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta: o homem conserva sua superioridade, a infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. 29. Estão os homens sujeitos a doenças? Resposta: não estão sujeitos aos vossos males. 30. A vida está dividida entre a vigília e o sono. Resposta: entre a ação e o repouso. 31. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Resposta: seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons, que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. 32. Ali se cultivam certas artes? Resposta: lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. 33. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar, como aqui, preso ao solo? Resposta: sim. 34. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Resposta: não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. 35. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada, ou de matéria vaporosa? Resposta: compacta para nós, mas não o seria para vós. É menos condensada. 36. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Resposta: sim. 37. Seus habitantes têm uma linguagem articulada, como a nossa? Resposta: não, entre eles há comunicação de pensamentos. 38. A segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Resposta: sim, o espírito não tem entraves, nada se lhe oculta. 39. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro. Referimo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito, tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro, sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. 40. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Resposta: não, esperai até que tenhais merecido sabê-lo. 41. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco. Resposta: sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. 42. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Resposta: por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Resposta: crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. 44.
Não haverá, em Júpiter, espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Resposta: sim, mas não se trata mais de uma prova, só o amor do bem os leva a sofrer. 45. Podem falir em suas missões? Resposta: não, visto que são bons, não há fraqueza senão onde há defeito. 46. Poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter, que cumpriram uma grande missão na Terra? Resposta: São Luís. 47. Poderias indicar outros? Resposta: que vos importa? Há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só, são, por vezes, maiores. E são mais dolorosas. Os animais. 48. O corpo dos animais é mais material que o dos homens? Resposta: sim, o homem é o rei, o Deus terrestre. 49. Entre os animais, há os que são carnívoros? Resposta: os animais não se estraçalham entre si, vivem todos submetidos ao homem, amando-se mutuamente. 50. Mas não haverá animais que escapem à ação do homem, como os insetos, os peixes, os pássaros. Resposta: não, todos lhes são úteis. 51. Disseram-nos que os animais são os servidores e os operários que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. Isso é verdade? Resposta: sim, o homem não se rebaixa mais, para servir ao seu semelhante. 52. Os animais servidores estão ligados a uma pessoa, ou a uma família, ou são tomados e trocados à vontade, como aqui? Resposta: todos se ligam a uma família particular, mudais mais, para achar um melhor. 53. Vivem os animais servidores em estado de escravidão, ou de liberdade? São uma propriedade ou podem mudar de dono à vontade? Resposta: eles lá se encontram em estado de submissão. 54. Os animais trabalhadores recebem uma remuneração qualquer por seus esforços? Resposta: não. 55. As faculdades dos animais desenvolvem-se por uma espécie de educação? Resposta: eles o fazem por si mesmos. 56. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres? Resposta: certamente. Estado moral dos habitantes. 57. As habitações de que nos deste uma mostra por teus desenhos estão reunidas em cidades, como aqui? Resposta: sim, os que se amam se reúnem, só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se, ainda mal, procura este seu semelhante, que para ele não é senão um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso fugiria do seu irmão. 58. Os espíritos são iguais, ou de diferentes graduações? Resposta: de diversos graus, mas da mesma ordem. 59. Rogamos que te reportes à escala espírita, que demos no segundo número da revista, e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Resposta: todos bons, todos superiores. Por vezes o bem desce até o mal, mas o mal jamais se mistura ao bem. 60. Os habitantes formam diferentes povos, como na Terra? Resposta: sim, mas todos se unem entre si pelos laços do amor. 61. Sendo assim, as guerras são desconhecidas? Resposta: pergunta inútil. 62. Na Terra, poderá o homem alcançar suficiente grau de perfeição que o isente das guerras? Resposta: seguramente alcançará. A guerra desaparecerá com o egoísmo dos povos, e à medida que compreenderem melhor a fraternidade. 63. Os povos são governados por chefes? Resposta: sim. 64. Em que se baseia a autoridade dos chefes? Resposta: no seu grau superior de perfeição. 65. Em que consiste a superioridade e a inferioridade dos espíritos em Júpiter, considerando-se que todos são bons? Resposta:
Eles têm maior ou menor cabedal de conhecimentos e experiência, depuram-se à medida que se esclarecem. 66. Como na Terra, há povos mais ou menos avançados do que outros? Resposta: não, mas os há em diversos graus. 67. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? Resposta: a dos vossos macacos. 68. Lá os povos são governados por leis? Resposta: sim. 69. Há leis penais? Resposta: não há mais crimes. 70. Quem faz as leis? Resposta: Deus as faz. 71. Há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Resposta: não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria, não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. 72. De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Resposta: eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau, perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros, a quem faltasse o necessário. 73. Essas duas respostas nos parecem contraditórias, pedimos que estabeleças a concordância entre elas. Resposta: a ninguém falta o necessário, ninguém possui o supérfluo, ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estais satisfeitos? 74. Agora compreendemos, mas perguntamos ainda, se aquele que tem menos não é infeliz, relativamente àquele que tem mais. Resposta: não pode ser infeliz, desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. 75. Em que consiste a riqueza em Júpiter? Resposta: que vos importa? 76. Há desigualdades sociais? Resposta: sim. 77. Sobre o que se fundam tais desigualdades? Resposta: sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre os filhos. 78. As faculdades do homem se desenvolvem pela educação? Resposta: sim. 79. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra, para merecer passar imediatamente a Júpiter? Resposta: sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com os seus semelhantes. 80. Quando um espírito que deixa a Terra, deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir. Resposta: ele o é durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. 81. Há várias religiões? Resposta: não, todos professam o bem e todos adoram um único Deus. 82. Há templos e um culto? Resposta: por templo há o coração do homem, por culto, o bem que ele faz. Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito. 16 de março de 1858. 1. O que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Resposta: para vos instruir. 2. Estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Resposta: não, as que tiverem por fim vossa instrução, eu consinto. 3. Que prova podemos ter de vossa identidade, e como poderemos saber, se não é um outro espírito que toma vosso nome? Resposta: para que serviria isso? 4. Sabemos, por experiência, que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta: eles utilizam também as provas, mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. 5. Sob que forma e em que lugar estais entre nós? Resposta: sob a que leva o nome de Mehmet Ali, perto de Hermance. 6. Gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? Resposta: a cadeira vazia. Observação: perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. 7.
Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Resposta: não a tenho ainda precisa, a morte me deixou sua perturbação. 8. Sois feliz? Resposta: não, infeliz. 9. Estais errante ou reencarnado? Resposta: errante. 10. Recordais o que fostes antes de vossa última existência? Resposta: eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres. Subi para sofrer. 11. Se pudesseis renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? Resposta: obscura, os deveres são muito grandes. 12. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na terra? Resposta: vaidade do nada. Quis conduzir os homens, sabia conduzir-me a mim mesmo? 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isso é verdade? Resposta: não. 14. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Resposta: que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. 15. Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços? Resposta: sim, já que tem por objetivo o bem comum. 16. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhai-vos deles, agora? Resposta: eu os espio. 17. Vedes os que mandastes massacrar? Resposta: sim. 18. Que sentimento experimentam por vós? Resposta: o do ódio e o da piedade. 19. Depois que deixastes esta vida revistes o sultão Mahmud? Resposta: sim. Em vão fugimos um do outro. 20. Que sentimento experimentais agora um pelo outro? Resposta: o da aversão. 21. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? Resposta: a expiação é justa. 22. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Resposta: eu reinava sobre escravos. 23. Pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Resposta: sim. A religião cristã eleva a alma, a maometana não fala senão a matéria. 24. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Resposta: não, eu acreditava num Deus maior. 25. Que pensais disso agora? Resposta: ela não faz homens. 26. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Resposta: sim, mas que ele corrompeu. 27. Em que a corrompeu? Resposta: ele quis reinar. 28. O que pensais de Jesus? Resposta: esse vinha de Deus. 29. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Resposta: por que o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus, a maometana é obra do homem. 30. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? Resposta: o homem progride sempre, a melhor permanecerá. 31. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? Resposta: é um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. 32. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Resposta: não, a mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. 33. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Resposta: sim, é o destino do homem, ele se avilta quando é escravo. 34. Poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? A corrupção dos costumes. 35.
Parece que fazíeis pouco caso dos monumentos históricos, que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Resposta: que importa o passado? O presente não o substituiria. 36. Poderíeis explicar-vos mais claramente? Resposta: sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter me enganado? 37. Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Resposta: era deles. 38. Recebiam manifestações? Resposta: sim. 39. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Resposta: sim, ele foi iniciado por elas. 40. Porque as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Resposta: Moisés queria revelar, os sacerdotes egípcios apenas ocultar. 41. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Resposta: sim, todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis, procedem de uma mesma fonte. 42. Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? Resposta: são irmãs. 43. Como se explica que em vida, éreis tão pouco esclarecidos sobre essas questões, e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Resposta: outras existências mo ensinaram. 44. No estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento de vossas existências anteriores? Resposta: sim, exceto da última. 45. Haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Resposta: sim, 3 vezes vivi no solo egípcio. Como sacerdote, como mendigo e como príncipe. 46. Sob que reinado foste sacerdote? Resposta: já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. 47. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Resposta: sim, progredi lentamente. Acaso era eu perfeito por ter sido sacerdote? 48. Porque foste sacerdote àquela época, é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Resposta: sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no passado como num livro aberto. 49. Poderíeis dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Resposta: é muito tarde. Nota: eram quase 11 horas da noite. 50. Só vos faremos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Resposta: não, é muito tarde. Essa pergunta suscitaria outras. 51. Poderíeis respondê-la em outra ocasião? Resposta: não me comprometo com isso. 52. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes às nossas perguntas. Resposta: bem, eu voltarei. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo. Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o Espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros. Entre e confira o audiobook grátis, e se divirta aprendendo e estudando o Espiritismo. Quimera Audiolivros, o melhor lugar para encontrar o seu audiolivro grátis.